Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui continuando nosso curso Pensando com Francis Schaeffer. Dessa vez entrando na nossa aula de número 3, que ainda está lidando com a vida do Francis Schaeffer, né? Alguns traços biográficos e insights para a nossa compreensão de quem Schaeffer foi e também alguns insights já para a nossa aplicação existencial, né? A aplicação na nossa vida. Então nós vimos na última aula, na aula de número 2, os primeiros passos da vida de Schaeffer e como desde a infância você consegue anotar ou identificar algumas sementes que eventualmente viriam a germinar. Né? Então você consegue perceber dificuldades e limitações, o fato de Schaeffer não ser encaminhado numa direção propriamente intelectual, por assim dizer, mas ao mesmo tempo como é que a graça de Deus foi conduzindo as coisas. Então, encerramos, né, a parte da sua infância mencionando alguns aspectos aí de como a abertura cultural se deu mediante alguns eventos, especialmente o último a citar foi aquele em que ele ouviu a música, né, Overture 1812 do Tchaikovsky, e isso causou profundo impacto nele. E aí passamos a ver alguns insights e agora chegamos propriamente à adolescência. Né? E é interessante a gente perceber como na adolescência também esses sinais da graça de Deus vão sendo revelados e assim essa caminhada do Schaeffer vai sendo forjada, né, para ele se tornar aquilo que a gente conhece, ou pelo menos que a gente está conhecendo agora. A gente vai seguir o mesmo esquema da linha do tempo e na adolescência a gente já começa falando sobre a transformação quanto a esses hábitos, né, quanto ao esforço intelectual propriamente dito. Então vale lembrar, né, o Schaeffer era um rapaz inteligente, um grande potencial do ponto de vista da sua inteligência, mas aquilo não era algo estimulado. Né? Um dos biógrafos dele chega a dizer de fato isso, que mesmo ele sendo inteligente, ele era um aluno mediano. Né? Mas após os episódios que a gente vai mencionar aqui, ele passou a se tornar um aluno de fato nota A, né? Um aluno excelente. Então, o que aconteceu para que Schaeffer experimentasse esse tipo de transformação? O episódio é engraçado. Um conde russo havia se mudado para os Estados Unidos e para a cidade de Germantown. E esse conde russo era conectado à igreja, ou pelo menos algumas pessoas da igreja a qual Schaeffer frequentava. Né? Então você deve lembrar, o Schaeffer participa do grupo de escoteiros e aí ele começa a frequentar então a primeira igreja presbiteriana de Germantown. E foi lá nessa igreja que um professor de escola dominical do Schaeffer recomendou, né, ou indicou para ajudar esse conde russo ensinando para ele a língua inglesa. E o Schaeffer topou o desafio. Né? Então foi lá para acompanhar o russo e tentar ajudá-lo nessa descoberta e no crescimento da língua. Só que o conde tinha uma ideia própria de como é que ele ia aprender a língua. Ele tinha um livro, uma biografia de Catarina a Grande, e bom, a biografia era para falar dos casos amorosos de Catarina Grande. Né? E após um tempinho com aquele livro, o chefe falou pro conde, olha, isso aqui não vai dar certo, você não vai conseguir aprender inglês com isso aqui. E o próprio Schaeffer ofereceu uma abordagem diferente. O conde aceitou, né, topou a ideia. Então o Schaeffer seguiu para Filadélfia, né, cidade vizinha, para uma famosa livraria que tinha lá, chamada Leary's. E lá ele foi atrás então de um
livro, atrás de um livro de inglês, para poder ajudar, né, esse conde a aprender a língua propriamente. O chefe chegou lá, foi na livraria, conversou com o rapaz, pediu a indicação de um livro para iniciantes na língua inglesa. E daí aconteceu, então, esse episódio tão curioso, mas tão interessante para a gente. Porque a gente não sabe dizer exatamente como foi que a coisa funcionou, né? O L.G. Parkhurst sugere que foi na hora de embalar que o rapaz misturou as coisas, mas o Schaeffer voltou para casa com um livro que não era um livro para iniciantes na língua inglesa. De fato, quando o Schaeffer finalmente viu o livro que ele tinha em mãos, ele tinha um livro de filosofia grega. E o Schaeffer decidiu então ler aquele livro. E enquanto ele lia aquele livro, o Schaeffer teve uma experiência semelhante, é o que ele conta, uma experiência semelhante àquela que ele teve quando ouviu aquela música clássica do Tchaikovsky. Então isso está aqui acontecendo no ano de 1929. Schaeffer tem lá seus 17 anos, né? E agora que ele está tendo acesso à filosofia, ele se sente em casa. A expressão que o Schaeffer usa é essa na biografia do Colin Duryea. Ele usa exatamente isso. Ele se sentia como se tivesse voltado para casa. E é interessante, né, perceber como agora, nesse episódio, num erro, né, uma coisa totalmente inusitada, o Schaeffer descobre aquilo que abriria amplamente as portas da sua vida para uma dinâmica, para uma experiência diferente. Schaeffer gostou daquilo e começou então a ler filosofia grega de modo mais abrangente. Agora, nessa fase, estão acontecendo algumas coisas, né? O Schaeffer está lendo a filosofia e ele começa a perceber o tanto de perguntas, né, que os filósofos levantam. Só que ele começa a perceber também que, ao mesmo tempo que muitas perguntas são levantadas, poucas respostas efetivamente são dadas. E o Schaeffer começa a ficar incomodado com isso. Não só isso. Nesse mesmo período, o Schaeffer começa a olhar para a sua própria vida dentro da igreja e ele começa a ficar incomodado com isso. Ele também se questiona se ele de fato poderia se chamar cristão. E o que eventualmente, né, ele notaria depois já, né, é que aquela época da vida dele é marcada por um agnosticismo, né? Ele não vive como um cristão, ele não tem certeza sequer se ele é cristão, se Deus existe, se as coisas da Bíblia são verdade, e ele está então nessa interação com as ideias filosóficas e também com uma espécie de questionamento interno acerca das coisas de Deus, da vida com Deus, da realidade, né, de Deus e da igreja. E tudo isso está funcionando ali, 1929, 1930. Esse é o período do questionamento do Schaeffer. 6 meses depois, agora em 1930, ele está incomodado com essas respostas que não vêm da filosofia e ele decide então fazer uma coisa diferente. Lembra, são dois grandes incômodos, né? Perguntas não respondidas e a sua própria posição diante da igreja. E ele decide então fazer uma coisa diferente. Agora que ele está aprendendo sobre uma postura do pensar filosófico, algumas coisas desse sentido, ele chega à conclusão de que não é razoável ele descartar a Bíblia sem ter lido a Bíblia, né, de fato.
E assim ele decide finalmente ouvir o que a Bíblia tem a dizer. Então, isso tanto ajudaria com essas questões internas acerca da sua coerência com a igreja, quanto acerca de perguntas ou de respostas que a filosofia estava perguntando. Então, ele pega a Bíblia exatamente como ele pegaria qualquer outro livro, né? Não havia nenhum método muito claro, muito bem desenhado que ele conhecesse. E ele decide então começar do início para o fim. Abre em Gênesis e segue para ler a Bíblia inteira, do início ao fim. Então o Colin Duryea nos diz que no início o Schaeffer está dividido em termos do tempo. Ele está lendo Ovídio e junto à leitura de Ovídio ele começa a ler a Bíblia. Mas à medida em que ele vai lendo a Bíblia, ele é despertado, né, para realidades tão profundas, tão vivas e tão verdadeiras, que ele começa a ser tomado por aquilo. Então o Duryea nos conta que eventualmente o Schaeffer deixou de lado o vídeo e mergulhou na Bíblia para devorar mesmo a palavra de Deus que estava diante dele. Então ele, 6 meses após ler, né, a Bíblia inteira, nesse formato, simplesmente foi pegando e lendo, ele já havia chegado à conclusão de que era aquilo ali mesmo, a Bíblia era a verdade e a Bíblia apresentava as respostas às perguntas que os filósofos levantavam, mas não sabiam responder. Schaeffer chega a descrever como, enquanto ele lia Gênesis, ele percebia que ali estavam os primeiros 11 capítulos, estavam as grandes respostas para as perguntas que eram feitas. E é interessante pensar sobre isso, porque depois o Schaeffer escreveu o Genesis in Space and Time, né, ou Gênesis no Espaço e Tempo, que aliás vale a pena mostrar para vocês. Gênesis no Espaço-Tempo, que foi publicado em português pela Monergismo, ok? Então é um comentário dos 11 primeiros capítulos de Gênesis, exatamente aquilo que o Schaeffer descobriu, ou aquilo que o impactou enquanto ele descobria a palavra de Deus. Muito interessante esse livro porque interage, né, com muitas das questões da filosofia e da cultura também. Pois bem, Schaeffer descobre aquilo e diz: é isso mesmo, a Bíblia é a palavra de Deus e ela é a verdade e Jesus é o Senhor e ok. Mas se você lembra, o Schaeffer participa de uma igreja que não é tão apegada à Bíblia, né? Schaeffer participa de uma igreja que é teologicamente liberal. E por isso, ao mesmo tempo em que o Schaeffer descobre essas coisas tão preciosas, né, tão importantes e valiosas para ele, ele também se sente bastante sozinho. Não tem com quem compartilhar essas coisas. Essa não é uma experiência comunitária para ele. A conversão do Schaeffer essencialmente se dá no contato dele com a palavra de Deus. E isso acabou se transformando em uma das ênfases do Schaeffer, né? O Schaeffer vai falar muito sobre a importância da comunidade, mas ele também dá muita ênfase ao peso da palavra, ao contato com a palavra, ao poder da palavra, porque ele experimentou isso pessoalmente, né? As perguntas que ele tinha foram respondidas no contato com a palavra, por isso ele leva a Escritura como de fato aquilo que responde aos anseios do nosso coração, que responde mesmo às questões filosóficas profundas que são levantadas pelos homens do nosso tempo. Ele acredita que a Escritura de fato é a verdade que fala pra gente, né? Então daí você percebe, já no fim da vida dele, toda a luta com a questão da inerrância, é porque o Schaeffer experimentou muito intensamente, muito pessoalmente o poder da palavra, o poder da Escritura. Por isso ele batalha, né, profundamente para que essas coisas sejam guardadas e reconhecidas.
Essa é a experiência do Schaeffer, já está no ano então de 1930. O coitado do conde russo teve que aprender inglês com um livro de filosofia grega. E o Schaeffer agora já tem um nível de consideração, né? De leitura, de estudo, de reflexão que está crescendo. Então a atitude intelectual do Schaeffer é transformada. Ele agora, após a sua conversão e junto com essa descoberta, né, do mundo intelectual, por assim dizer, o Schaeffer passa a ser um estudante, um aluno dedicado, né, e assim tirar as melhores notas. E ele está profundamente impactado pela escritura, né? No registro do diário do Schaeffer, de setembro de 1930, ele escreve, 3 de setembro de 1930, que o Colin Durie nos diz, ele escreve: toda a verdade vem da Bíblia. Mas um pouquinho antes, né, em 1930, o Schaeffer encerra os seus estudos no high school, né, e agora está se preparando para considerar a formação, né, do que a gente chama de faculdade. Aqui nos Estados Unidos você tem níveis diferentes, né, de formação, mas ele conclui o high school e agora ele vai ou para uma formação técnica ou para uma formação clássica que lhe permita chegar posteriormente ao college, né, à faculdade. E talvez chegar depois a uma universidade. Mas enfim, ele está considerando essas coisas. Na verdade, já existe até um plano meio que desenhado. Só que ele está nesse intervalo, né? Lembra, o ano letivo lá nos Estados Unidos começa em torno de setembro e termina também em torno aí de junho. Então ele tem esse intervalo aí do verão, que são as férias propriamente. E aí nesse período o Schaeffer está tendo essas experiências com a palavra de Deus, está tendo a descoberta das leituras de filosofia, está tentando se firmar de alguma maneira, buscando emprego, né? Está difícil, porque lembra, a gente está em 1930, em 1929 teve aquela grande crise, e está difícil encontrar, né, emprego em qualquer lugar, mas eventualmente o Schaeffer consegue fazer uma coisinha ou outra. Porém, em agosto de 1930, o Schaeffer está andando e questionando exatamente esses aspectos da sua vida, né, os caminhos que ele vai seguir, a dificuldade de conseguir emprego, a ideia da formação, o contato que ele tem com a escritura, mas também o seu isolamento. E aí, enquanto o Schaeffer está caminhando pela cidade, ele escuta o som de um piano, de um órgão. E junto com esse som ele começa a ouvir hinos sendo cantados. E o Schaeffer segue esse som e chega a um terreno, né, baldio, em que não está mais baldio, foi ocupado agora, porque montaram uma tenda. E nessa tenda está acontecendo uma espécie de culto, né? Era uma programação desses evangelismos de tenda que acabaram se tornando comuns dos Estados Unidos. E talvez para a gente seria algo parecido com uma espécie de cruzada evangelística, só que em formatos menores, né? E se você é mais novo, talvez você nem conheça esse modelo de cruzadas evangelísticas. Mas enfim, era basicamente um aglomerado de pessoas e um pregador lá falando, né? O Schaeffer acompanha então esse movimento, decide entrar lá para ver, e o Schaeffer começa a ouvir o homem que está pregando ali. Esse homem era um evangelista chamado Anthony Zeoli. E o Zeoli está dando o seu próprio testemunho e pregando o evangelho. E é interessante, porque o Schaeffer começa a ouvir a história de um rapaz que
havia sido criminoso, que era viciado em drogas e que, mediante o contato com a palavra de Deus, experimentou conversão e uma transformação radical de vida. Imagina a conexão dessas coisas com a própria história do Schaeffer, lógico, não como criminoso, como viciado, mas como alguém que teve contato com a Escritura e, mediante o contato com a Escritura, experimentou uma transformação radical. E agora o Schaeffer então escuta aquilo e é profundamente impactado por aquela mensagem. E como, né, esse tipo de evangelismo, esse tipo de pregação costuma fazer, ao final da mensagem o pregador diz: olha, se você quer aceitar Jesus, conhecer Jesus, entregar a sua vida a Jesus, sei lá, reconciliar-se com Jesus, levanta a sua mão, vem para cá para frente. E o Schaeffer se percebeu já no meio daquilo com a mão levantada, dizendo: eu quero. E aí o próprio Schaeffer fala, o Anthony Zell pergunta para ele: você, jovem, você levantou a mão para salvação ou para reconciliação? E o Schaeffer ficou confuso, porque ele não sabia exatamente o que dizer. O Schaeffer não estava acostumado com aquele tipo de linguagem, lembra? Ele é de uma igreja liberal, não tem esse negócio. Ele não sabia bem o que responder, mas enfim, ficou ali com a mão levantada, e aquele foi o sinal de que ele realmente se comprometia publicamente, né, com Deus. Isso é agosto de 1930, ele anota, né, no seu diário também nesse dia, 19 de agosto. Isso, 19 de agosto de 1930, ele anota: decidi entregar ou dedicar a minha vida inteira a Jesus Cristo. E agora a gente tem não apenas uma espécie de conversão individual, em que o Schaeffer sozinho com a Escritura chega à conclusão de que aquilo é a verdade, mas um reconhecimento público em que, diante dos homens, o Schaeffer assume uma postura, levanta mãos, vai à frente, anuncia de algum modo, se compromete de algum modo com a vida dedicada ao Senhor. Então a questão aqui não é endossar um modelo de apelo, né? Originalmente e tradicionalmente as igrejas reformadas não costumam aplicar esse tipo de modelo. Acreditam, inclusive, que ele pode ser enganoso, né? Você pode dar para alguém a sensação de que essa pessoa foi salva só porque ela levantou a mão e de repente ela apenas estava emocionada, não ouviu uma pregação fiel do Evangelho ou qualquer coisa desse tipo, né? Então a questão não é endossar o modelo em si, mas é fato que, ao levantar a mão, houve uma espécie de compromisso público que o Schaeffer levou bem a sério. Ele sabia o que estava fazendo ali e foi endossado individualmente, né, no registro que ele deixa no seu diário. Então o Schaeffer agora percebe que existem outras pessoas que, como ele, né, têm esse tipo de experiência com a palavra de Deus e consideram o poder do Evangelho. E isso é muito significativo, isso é muito importante para a vida que o Schaeffer vai tomar, né? vai seguir. Ele continua na primeira igreja presbiteriana, mas a postura dele, né, é diferente agora. Pois bem, esses eventos aqui da adolescência e o contato com a palavra o levam a considerar o caminho que ele vai seguir para a sua própria formação. Então, vamos lá, de novo, é importante perceber o tipo de vida dos pais do Schaeffer, o tipo de mentalidade da sua família e o que isso traz de implicação para a vida do próprio Schaeffer. O pai do Schaeffer é um trabalhador braçal que tem esse tipo de perspectiva, esse tipo de visão acerca do mundo, né? O trabalho bom é o trabalho duro, não tem muito essa coisa de vida intelectual, coisas desse tipo. O bom é esse tipo de caminho. Então essa é mais ou menos a expectativa que o pai, a mãe do Schaeffer também tem sobre ele. Mas agora
que o Schaeffer descobre o quão significativo, o quão importante é a vida da mente, né? o quão bom é se dedicar à reflexão e à consideração atenta sobre as coisas. E mais ainda, agora que o Schaeffer descobre o poder do Evangelho e da Palavra de Deus, ele começa então a considerar algumas possibilidades de mudança da sua rota, de mudança do seu caminho. Ele está em agosto de 1930. Em setembro ele já vai começar o seu curso. Mas ele está pensando sobre essas coisas. A partir daí a gente vai entrar na juventude. Mas observando isso aqui, a gente já consegue identificar alguns insights para a gente. Né? Olha só. O que essa adolescência do Schaeffer fala para a gente? Quando a gente olha então esse relato aí que anuncia, né, a mudança da sua perspectiva intelectual, a curiosidade ou um evento aleatório, por assim dizer, de um livro errado que chega nas mãos dele e a mudança que isso causa sobre toda a trajetória do Schaeffer. Quando a gente olha o contato dele com a palavra, né, e essa experiência da tenda, o que isso fala? Né? Quais são os insights que a gente pode observar? Então, de novo, lembra lá, a gente mencionou na primeira aula, todo testemunho, toda biografia é um testemunho da providência de Deus. Né? Então, um insight claro aqui é que a providência nos guia, mesmo pelas situações mais inusitadas da vida. A providência nos guia mesmo pelas situações mais inusitadas da vida. Né? Quem diria que um livro errado, né, nas mãos do Schaeffer, o transformaria em um apreciador de filosofia, daria para ele um sentimento parecido com o que ele teve ao ouvir a música clássica, o faria se sentir em casa, né, habitando nesse mundo de questionamentos, de reflexão, de considerações, de atenção em algum sentido. Então é interessante notar como a providência faz essas coisas de maneiras totalmente inesperadas. Né? O poeta cristão William Cowper escreveu um hino em que ele dizia: Deus se move de maneiras misteriosas. E é mais ou menos isso mesmo. Né? De modos inesperados, totalmente surpreendentes. Deus faz algumas mudanças, como fez na vida do Schaeffer, como na nossa vida também. Né? São pequenos encontros, são pequenas experiências, são aparentes erros ou desencontros até, que acabam se transformando em pontos de virada para a nossa experiência com as coisas, com a vida, com o próprio Deus, com a igreja. Enfim, talvez você mesmo consiga lembrar de algum ponto desse, de alguma experiência dessa, em que algo aparentemente fora de lugar se transformou num ponto-chave para mudar radicalmente a sua caminhada. Um segundo aspecto para a gente identificar aqui, insight importante, é identificar, notar como a teologia liberal mata. O Schaeffer está participando de uma igreja desde os 11 anos de idade. E ele já está com 17. E ele não ouviu a pregação fiel do Evangelho. Ele não tem uma vida consistente com Deus. Ele não conhece as Escrituras. E esse tipo de caminhada se dá em igrejas que rejeitam o poder da palavra de Deus. Em igrejas que não consideram, né, a profundidade, o valor, a voz de Deus ouvida no texto sagrado. É impressionante que alguém, tendo ouvido por anos uma espécie de pregação, né, na igreja, tenha de ter contato com a Escritura sozinho, isolado, tenha que descobrir a Escritura quase que num teste solitário. Né? Isso tudo é muito triste, mas isso realmente deveria despertar a nossa atenção. Né? Hoje em dia,
você talvez não tenha denominações aqui no Brasil que se caracterizam como denominações liberais. Talvez você conheça uma ou outra. O centro da teologia liberal se dá mesmo nos espaços de formação acadêmica. Mas esses espaços de formação acadêmica acabam influenciando, né, futuros pastores e líderes que chegam à igreja simplesmente para considerar dimensões éticas da religião, que esvaziam, né, o cristianismo do seu significado mais profundo, que desconsideram a realidade do evangelho e o transformam em uma agenda política ou qualquer coisa dessa natureza. Isso mata a igreja, isso mata pessoas. O Schaeffer conseguiu enxergar isso, né, bem, experimentar isso de perto. Mas um terceiro aspecto para a gente notar é que a escritura é viva, né? Schaeffer está sozinho com a palavra de Deus, mas ele consegue perceber o impacto, né, o poder, o valor, o significado da escritura que está falando para ele, falando bem alto, né? O Schaeffer, então, é acordado pela palavra de Deus para uma nova vida, e ali ele encontra as respostas que os filósofos não conseguiram dar para ele. Então é impressionante perceber essa experiência do Schaeffer, mas também perceber como isso deve funcionar para a gente também, olhar para a Escritura, se alimentar da Escritura, percebendo que ali está a vida real, ali estão as respostas para as questões mais profundas do nosso coração, perceber que ali está o significado mais profundo, né, que orienta a nossa própria existência. Rubem Barrichello apareceu aí do nada, né? Tá, vamos manter a concentração aqui. Esses insights nos aparecem quando a gente começa a observar a adolescência do Schaeffer. Mas agora a gente pode chegar então à juventude dele. Só para você conhecer, essa aí é a Lyris, né, a livraria lá na Filadélfia, em que o Schaeffer foi comprar o livro e acabou saindo com o livro errado. Com o livro certo, né? Então vamos falar agora da juventude do Schaeffer. Lembra da infância, lembra da adolescência, e agora vamos considerar a juventude dele. Mesmo esquema. Primeira coisa para a gente notar é esse processo de mudança, né? Lembra do que eu falei? Havia uma expectativa quanto à caminhada do Schaeffer. A expectativa era de que o Schaeffer seguisse o caminho do seu pai. Talvez um pouquinho mais, né? Porque, lembra, o pai do Schaeffer não concluiu a terceira série. E o Schaeffer agora havia concluído o ensino médio. Então, com o ensino médio completo, o Schaeffer poderia seguir na direção do seu pai, só que com a formação. Então a grande expectativa, de fato o plano traçado pelos pais do Schaeffer para ele, era que ele entrasse numa escola técnica da sua região, chamada de Drexel Institute. E participando dessa escola técnica, ele conseguisse a formação como engenheiro. E até o ano de 1930, o Schaeffer tá ok com essa ideia, né? Ok, é isso mesmo. Segui o caminho dos meus pais, né? Esses são os valores da minha própria casa, eu trabalho duro, eu trabalho braçal, é isso que é importante, isso define a cosmovisão, né, da nossa família. Então, é isso. Só que agora o Schaeffer tem esses turning points, né? Esses pontos aí de virada, de transformação, de mudança, de abertura de horizontes. E o Schaeffer então começa a considerar algumas possibilidades diferentes. Esse despertar para o Evangelho não apenas abriu a mente, mas deu para o Schaeffer um desejo de servir a Deus de maneira bem mais intensa, né? E o Schaeffer agora começa
a pensar acerca da possibilidade de se tornar um pastor. Isso não é fácil, especialmente para o Schaeffer. Por quê? Dentro da casa do Schaeffer, nas suas relações familiares, os pais dele tinham uma série de resistências. Então, são pessoas simples, são trabalhadores, e especialmente o pai do Schaeffer tem essa visão, por ter terminado, né, por ter abandonado a escola cedo e ter se virado, né, já no mundo do trabalho duro. O pai do Schaeffer considera que as coisas sérias mesmo são o trabalho braçal, são o trabalho duro, é isso que define, né, a responsabilidade de um homem, por exemplo. E ele olha, então, para a vida intelectual, ou para quem se dedica mais a esse tipo de coisa, olha com um certo ceticismo, até desprezo. Né? Não apenas isso. O pai do Schaeffer olha em especial para os pastores de uma maneira negativa. Considera como se fosse uma escada aí, né? Primeiro, a falta de consideração do mundo de uma vida intelectual fez os pais do Schaeffer desprezarem, enfim, não valorizarem esse tipo de caminhada. Segundo, a fé não é uma realidade intensa da família do Schaeffer. Lembra, né? O pai do Schaeffer tem essa origem alemã, né? De ascendência alemã, mas desde cedo, porque perdeu seu pai, teve que começar a trabalhar e, enfim, se envolveu com as questões da vida propriamente, o pai do Schaeffer abandonou ou nunca se firmou propriamente no luteranismo dos seus pais. A mãe do Schaeffer frequentava a Evangelical Free Church, na Igreja Evangélica Livre, mas ela também nunca teve um grande nível de engajamento. E assim, já que os dois não estão tão engajados na igreja, não estão considerando a seriedade, em valor dessas coisas, não é parte da família, da rotina, da vida do Schaeffer, a valorização da fé, de uma dinâmica de compromisso com Deus, de uma vida de entrega ao Senhor e por aí vai. Então, não há valor considerado, né, na vida intelectual, não há valor considerado na fé, na vida religiosa. E agora, para piorar, o pai do Schaeffer olha os pastores, olha os ministros, como esses caras que não estão querendo trabalhar. Né? Então é meio que uma mistura desses dois desprezos anteriores. Né? Eles nem estão ligados ao trabalho braçal e ainda estão lidando com uma coisa que é mais ou menos irrelevante, como a fé. Então o pai do Schaeffer olha para os pastores como os parasitas da sociedade. Então imagina agora para o Schaeffer, seus 17 para 18 anos, 18 anos já, né? Pensar em mudar a rota da sua vida para estudar para ser pastor. Então isso é um caminho difícil, isso é uma trilha perigosa, de certo modo, para se tratar, para se lidar, para se trilhar. Mas ele está guardando essas coisas, ele está pensando sobre elas. Então, mas ele já está matriculado no Drexel Institute, então em setembro de 1930 o Schaeffer começa a sua escola técnica. Né? Até então ele vai se tornar um engenheiro mesmo. E a escola técnica é à noite, ele passa o dia então trabalhando, ainda com aquelas dificuldades para conseguir emprego, enfim, conseguindo algumas coisas aqui e ali. E nisso ele tem alguns contatos com adultos. E ele começa a compartilhar um pouco sobre essas ideias e sobre esses desejos. E algumas pessoas começam a dar a dica para ele de ele realmente investir nisso. O professor de escola dominical, o pai de um amigo com quem ele trabalhou,
e o diretor de uma escola falam para o Schaefer que ele deveria buscar o Hampden Sydney College, né, a faculdade Hampden Sydney, que era uma faculdade na Virgínia. E ali naquela faculdade ele poderia então cursar os estudos pré-ministeriais. Né? Então era como se fosse um curso que dava a base para ele poder entrar num seminário teológico e assim se tornar um pastor. O Schaefer começa a considerar aquilo. E ele começa a pensar profundamente e até mesmo olhar para como seus pais vão reagir. E ele finalmente, em janeiro de 1931, decide dar um passo nessa direção. Então, no seu aniversário, quando ele completa 19 anos, ele faz a mudança do Drexel Institute para o Central High School, na sua mesma cidade, mas uma mudança necessária porque agora ele está saindo de uma formação técnica para a formação clássica. Então, no Central High School, o Schaefer vai concluir o ano letivo estudando com a formação clássica, estudando latim e tendo aulas de alemão também. Então, ele está indo de janeiro até junho, mais ou menos, né? Agora tendo essa formação que vai ser necessária para os estudos pré-ministeriais, para ele poder entrar no Hampden Sydney. Essa mudança não é tão tranquila, né? Sua mãe especialmente resiste, o pai também não gosta da ideia, mas ele acaba dizendo para o Schaefer, deixa quieto, sua mãe vai se acostumar com isso, e funciona assim, né? Então ele experimentou essa mudança, mas acontece um evento interessante de novo. Agora nós já estamos depois do verão de 1931. O Schaefer já concluiu seus estudos no Central High School, já foi aceito na Hampden Sydney College e agora ele está se preparando para ir para lá. Né? É na Virgínia, então ele vai ter que viajar e morar longe, de certo modo, dos seus pais. E chega o dia, né, final de agosto, início de setembro, quando o Schaefer precisa ir embora, precisa estudar, né, se mudar para estudar. E daí o pai dele, um dia antes, né, na noite anterior, diz, olha, amanhã você acorda cedo, porque para você me ver antes de ir embora, né, e antes de eu ir para o trabalho. E aí tudo bem, o Schaefer acorda antes das 5h30. E aí o Schaefer vai lá, encontra o seu pai no corredor, né, já na porta de sair. E o pai do Schaefer olha para ele bem seriamente e diz assim, eu não quero um filho pastor e eu não quero que você vá. E lembra, nenhuma decisão dessas é tranquila, é fácil. Né? Imagina que você foi criado num ambiente, numa cultura, com certas expectativas, e agora você tem que olhar para essas coisas, experimentar uma mudança tão brusca. E o Schaefer olha o pai dele e diz, pai, deixa eu descer ali no porão para orar. E aí o Schaefer desce então e vai até o porão e ele faz o que ele não recomenda depois para ninguém, né? O Colin Durrier nos diz que o Schaefer desce para o porão em lágrimas, né? Tá angustiado e derrama o seu coração diante de Deus. E aí o Schaefer chega então a fazer uma espécie de teste. E o teste vai funcionar da seguinte maneira: o Schaefer vai pegar uma moeda e vai jogar cara ou coroa, testando as respostas de Deus. Né? Schaefer diz, Senhor, eu vou jogar moeda. Se der cara, é porque então é para eu ir pro seminário. Para os estudos pré-ministeriais, né? Ainda não era o seminário.
E lá vai o Schaefer, joga a moeda, deu cara. Mas ele ainda tem dúvidas, né? O que garante que aquilo realmente era de Deus, né? Então ele pega a moeda de novo e diz: Senhor, se for para ir para o seminário, que caia coroa dessa vez. Ele joga de novo e agora deu coroa. E agora tá ficando mais apertado, né? 2 vezes. Mas ele ainda tem dúvidas. Então ele vai uma terceira vez e ele diz: Senhor, tem paciência comigo. Mas eu vou jogar essa moeda mais uma vez. Se for para eu ir para Hampden Sydney, que dê cara mais uma vez. E aí ele joga a moeda e pela terceira vez agora dá a resposta que ele esperava, né, nesse sentido. Dá cara. E então agora ele está convicto. Não tem jeito. E assim ele sobe de volta. E o seu pai está lá no mesmo lugar. E ele olha para o seu pai e diz: Pai, eu tenho que ir. E o pai dele então sai, né, vai pro serviço. O pai dele sai, bate a porta. Mas enquanto ele está batendo a porta, ele consegue escutar o pai falando, né, eu só vou pagar a metade do primeiro ano. E olha só, isso é um negócio impressionante, porque o pai está discordando do caminho que ele está seguindo, mas vai financiar essa primeira metade, pelo menos. O chefe, até então, não tinha nenhuma verba, não sabia como ia pagar os estudos. E agora, pela graça de Deus, já está garantido a primeira metade, né, do primeiro ano dos seus estudos. Bom, Schaefer, então, faz a viagem para o Hampden Sydney. Hampden Sydney, na Virgínia, fica a algo em torno aí de 500 quilômetros, né, da cidade do Schaefer. E como vocês estão vendo aí, era uma faculdade, né, um campus bem amplo, aí só está um dos prédios, mas um campus bem amplo, nesse formato aí, né, de uma arquitetura bem colonial, bem clássica. E é uma escola de renome e uma escola só para homens, típica da aristocracia do sul dos Estados Unidos. Então, os garotos que estão indo para lá estudar, normalmente são filhos de pessoas que estudaram lá, que têm uma tradição, que têm uma história, que têm hábitos da aristocracia. Quem é o Schaefer? Schaefer é um cara muito simples, do norte, que está chegando nesse ambiente, quase caindo de paraquedas e tentando se situar. E aí, né, por causa disso, além do simples fato dele ser um calouro e também dele ser um estudante para o ministério, o Schaefer começa a ser o alvo, né, da zombaria, dos trotes, para usar o termo dos nossos dias, né, do bullying. O Schaefer é colocado num prédio, o dormitório dele fica num prédio que era característico por ser um prédio em que as pessoas criavam muita dificuldade para os estudantes pré-ministeriais. Então, Schaefer agora tem uma série de dificuldades para lidar também no seu ambiente de formação. O seu companheiro de quarto, por exemplo, o agride fisicamente como parte dos trotes, né, e cria, né, todo tipo de problemas para ele. O Schaefer ganha um apelido lá de Philly, porque ele vem da cidade vizinha Filadélfia, né, como se ele viesse da Filadélfia propriamente. E o Schaefer é um baixinho, né, então ele é zombado de todo jeito. Mas algumas coisas acontecem aí, né? Tem esse amigo, ou esse companheiro de quarto,
encheu tanto a paciência do Schaefer que numa dessas vezes em que ele tentou bater no Schaefer, o Schaefer foi para a luta com ele. E o Schaefer conseguiu então virar o jogo e colocar esse companheiro no chão e dominá-lo, né? E enquanto o Schaefer está fazendo esse movimento todo, o líder, uma espécie de líder do grupo dos bagunceiros, né, olha aquilo e diz: puxa, filho, você é o baixinho, você é o maior baixinho que eu já vi, né? Ou como se fosse o baixinho mais durão. E ali essa zoeira toda com o Schaefer diminui, né? Então os trotes acabam e ele passa a ser respeitado de alguma forma. E o Schaefer está tentando aproveitar aquele tempo para servir e até mesmo proclamar o evangelho de maneiras muito consistentes. Então ele começa a adotar, né, algumas estratégias. Então era assim, lembra? O prédio do dormitório do Schaefer era um prédio em que ficavam as pessoas mais bagunceiras. E essas pessoas bagunceiras, esses garotos, a Hampden Sydney até hoje é uma escola só para homens. Essas pessoas bagunceiras chegavam bêbadas, né, no sábado à noite e totalmente zoadas, né? E o Schaefer então fazia um acordo com eles. E o acordo era: o Schaefer ia ajudá-los quando eles chegassem, né, todos bêbados, contanto que eles acompanhassem o Schaefer na igreja no domingo. Então acontecia isso. Como é que o Schaefer ajudava? Eles chegavam bêbados, gritavam lá, Philly, e o Schaefer ia lá, ajudava os caras, carregava, tirava a roupa deles, ajudava a entrar no chuveiro frio e colocava esses caras na cama e assim ganhava, né, novos companheiros para ir à igreja junto com ele. Uma outra experiência é a própria formação de um grupo de oração nesse prédio. Havia grupos de oração em vários prédios dos dormitórios da universidade, da faculdade, mas especificamente nesse do Schaefer não tinha. E o Schaefer decidiu iniciar um lá. Só que, né, muita resistência. Mas o Schaefer está convidando as pessoas, está insistindo, e era uma reunião simples, em que você lia um capítulo da Bíblia, você fazia um comentário ou dois, perguntava quem tinha pedido de oração e depois orava. E aí o Duryea conta que numa dessas vezes ele convida um rapaz e o rapaz está de saco cheio de tanto ouvir o convite do Schaefer. Então ele pega uma lata de talco e joga no Schaefer, e aquilo bate na cabeça do Schaefer e sangra, né? E o sangue está caindo aqui entre os olhos do Schaefer, e o Schaefer convida mais uma vez: eu quero que você venha para a nossa reunião de oração. E o rapaz, não satisfeito em já ter machucado o Schaefer, diz: eu vou se você me carregar. E aí o Schaefer então vai, carrega o rapaz como um bombeiro, né? Bota aqui nos ombros e leva o rapaz até a reunião para ele participar da reunião de oração. Isso mostra pra gente, né, o tipo de vigor evangelístico que estava envolvendo, né, o tipo de resposta que o Schaefer estava dando ao seu próprio ambiente e as pessoas, essencialmente, né, à sua volta. Mais uma experiência de serviço do Schaefer está no desejo de acompanhar a igreja. O Schaefer fica sabendo de uma escola dominical para negros que é oferecida ali perto, né, na região onde ele está. E assim ele vai, pelos 4 anos de sua formação no Hampden Sydney, ele vai por entre o milharal, é o que nos diz o Colin Duryea, e vai lá para essa comunidade para dar aulas de escola dominical para mais ou menos uns 12 alunos entre 8 e 13 anos de idade, né? Então, lembra que isso ainda não é tranquilo, essas questões raciais ainda são muito fortes, igrejas de brancos, igrejas de negros,
essa divisão ainda existe, mas o Schaeffer está lá indo para um grupo diferente do dele e está proclamando, né, o evangelho, está ensinando as crianças, está ajudando. Então tudo isso são experiências do Schaeffer nesse período de formação pré-ministerial e que já começam a dar, né, vislumbres do tipo de homem que o Schaeffer era, ou que estava se tornando. O Schaeffer segue uma postura acadêmica muito firme e ele então se torna um estudante de nível A, ele se forma com louvor. E nesse período dos seus estudos, ele conhece uma moça. Mas é assim, nas férias do primeiro ano, ele retorna para sua cidade, para essas férias, né, em Germantown, e lá em Germantown ele vai para sua igreja, né, para a primeira igreja presbiteriana. E a primeira igreja presbiteriana vai realizar uma programação para jovens em que o palestrante vai ser um ex-membro da igreja. O palestrante se chama Ed Bloom e ele vai dar uma palestra, e o título da palestra é o seguinte: Como eu sei que Jesus não é filho de Deus e como eu sei que a Bíblia não é a palavra de Deus. Então olha só, olha o que é uma igreja liberal, né? A programação de jovens teria uma palestra de um rapaz que saiu da igreja, se tornou um unitarista e agora vai falar para os jovens como ele sabe que Jesus não é o Filho de Deus e que a Bíblia não é a palavra de Deus. E o Schaeffer, ok, vai para lá, o Ed Bloom dá sua mensagem e tá o Schaeffer, do outro lado tá essa moça que o Schaeffer vai conhecer e ela também está profundamente incomodada com o que está acontecendo ali. Ela tá, de fato, o registro vem dela, né? Ela tá agoniada e assim que ele termina de falar, ela levanta para responder, mas alguém é mais rápido do que ela. Ela escuta a voz de um homem e é o Schaeffer, dizendo: olha, o Schaeffer está no primeiro ano, concluiu o primeiro ano dos seus estudos pré-ministeriais. Ele diz: olha, eu ainda não tenho tanta fundamentação e algumas pessoas aqui mesmo podem achar que eu só estou falando porque sou influenciado pelos meus professores na faculdade, mas eu queria dizer para você que eu sei que Jesus é Deus e que eu sei que a Bíblia é a palavra de Deus e que ela mudou radicalmente a minha vida. É mais ou menos esse o testemunho do Schaeffer. Enquanto ele está falando, essa moça está olhando e ela pergunta para sua amiga ao lado, né? Quem é aquele ali? E a amiga diz: olha, aquele ali é filho do Friends, né, e da Bessie, e eles não gostam que ele tenha saído para estudar para ser pastor, né. Ok, o Schaeffer senta e a Edith então levanta para fazer a sua declaração, e ela é um pouco mais articulada do que o Schaeffer. A Edith é filha de missionários e ela levanta então e recita alguns argumentos do J. Gresham Machen, do Robert Wilson, que eram professores do Westminster Theological Seminary, ali da Filadélfia, né, e amigos do pai dela. E enquanto ela está falando isso, o Schaeffer agora está impressionado e pergunta para o rapaz ao lado, né, quem é aquela moça? E era Edith Seville, né. Termina a programação e o Schaeffer dá um jeito de levar o seu amigo, pedir para o amigo apresentá-los, né? O amigo faz a apresentação e daí o Schaeffer então conversa com ela e diz: olha, se estiver tudo bem para você, eu queria acompanhá-la até em casa. E a Edith tenta desdobrar, né? Ela meio que tinha marcado de ir para a casa dessa amiga que havia dito quem era o Schaeffer. E ela diz: eu já tenho compromisso. Mas aí o Schaeffer diz: não, desmarca, né? E diante dessa presença do Schaeffer, ela acaba cedendo mesmo, né? E eles vão juntos e ali começam, né, a conversar e começam um relacionamento
que foi desenvolvido por cartas, né, até o tempo em que eles pudessem finalmente estar juntos, que é quando o Schaeffer termina os estudos pré-ministeriais e finalmente vai entrar no seminário teológico. Mas isso é a parte da vida adulta que a gente vai falar na próxima aula. Já temos 1 hora de aula aqui, alguns insights rápidos desse aspecto aqui da juventude, então, do Schaeffer. Uma das primeiras coisas para a gente notar é o nível de coragem, de fidelidade que foi preciso, né, da parte do Schaeffer. Ser criado com um tipo de cultura e com um tipo de expectativa dos seus pais e ter que romper com tudo isso por causa do chamado que ele foi dado por Deus é algo bem, bem impressionante, né? Então talvez a maioria de nós prefira o caminho mais tranquilo, conveniente, o que não cause dificuldades com os nossos próprios pais, ou com a expectativa que algumas pessoas têm quanto a nós. Mas o senso do chamado, o senso daquilo que Deus nos tem dado, deveria realmente falar mais alto. Deus tem nos dado dons e habilidades e vocações que a gente realmente deveria abraçar. Um segundo aspecto é como o Schaeffer consegue aproveitar as oportunidades, né, para servir. Então, mesmo num ambiente de hostilidade, o Schaeffer está criando oportunidades para que Jesus seja conhecido, né, para falar do Evangelho, para testemunhar as pessoas, mesmo à custa do seu próprio conforto, da sua própria honra. O Schaeffer quer que o garoto que está zombando dele participe da reunião de oração e ele vai fazer o que for preciso, né, para isso. Isso também é impressionante, né? Poderia nos estimular de fato a um tipo de postura igual, em que a gente olha para essas coisas e diz: onde é que estão as oportunidades à minha volta para que Jesus seja conhecido, né? Tem alguma escola dominical, a semelhança do que o Schaeffer fazia? Há um lugar onde eu possa servir? As pessoas que estão zombando de mim, ainda assim é possível conversar com elas, é possível abrir portas, é possível que, por meio da minha humilhação, essas pessoas conheçam um pouco mais sobre Jesus. E essa postura do Schaeffer, então, também modela pra gente esse tipo de conduta, né? E o último insight aí tem a ver com a parceria de ministério. A Edith acabou se transformando na grande parceira de caminhada de vida do Schaeffer. A gente vai falar mais sobre essa caminhada deles, mas é interessante que o primeiro contato deles, isso é a análise da própria Edith, o primeiro contato já se deu numa experiência apologética, né, em que eles juntos estavam defendendo a fé diante de alguém que estava tentando pervertê-la. E eles estavam preservando e caminhando juntos de acordo com a verdade da Escritura e tentando ajudar outras pessoas a perceber essa mesma verdade. Bom, há uma série de aplicações a partir disso, né? Como, para quem ainda não é casado, pelo menos, o tipo de pessoa com quem você vai se envolver, mas também para quem é casado, né? Sobre como você pode desenvolver um tipo de relacionamento que também é uma parceria no Evangelho, você perceber o seu casamento como uma plataforma de missões e de serviço, de glorificação do Evangelho, glorificação do Senhor no Evangelho, né? E só porque eu não mencionei, vale a pena mencionar aqui, essa parte biográfica mais específica sobre o Schaeffer e a Edith estão nesse livrinho aqui, também publicado em português, A Celebração do Matrimônio. Esse é um livro da Edith Schaeffer. Ele saiu agora uma nova edição com uma capa diferente, mas nele você tem alguns relatos muito legais de quando eles se conheceram até o período da morte do Schaeffer. Então vale muito a pena ler e perceber essa parceria no Evangelho e de como Deus concedeu para o Schaeffer a esposa que ele precisava para desenvolver o ministério que eles tiveram. Então vale a pena ressaltar aqui mais uma vez
não existiria Francis Schaeffer e Labrie sem Edith Schaeffer. O Barry Henke deixa isso muito claro pra gente. O Schaeffer, ao longo da sua vida, tinha uma tendência mais melancólica e depressiva. E se ele não tivesse a esposa que ele teve, então, de novo, a gente vai falar mais sobre isso à frente, mas se ele não tivesse a esposa que ele teve, uma mulher tão fiel e uma mulher tão cheia de energia, dificilmente ele teria desenvolvido um ministério tão amplo como desenvolveu. Mas, já falei demais. Espero que vocês tenham acompanhado até aqui, mais de 1 hora de aula. Obrigado por terem ficado até aqui. A gente segue então na próxima aula para ver a vida adulta e os últimos anos, né, do Schaeffer. Se você tiver alguma pergunta ou comentário, lembra de fazer na nossa plataforma para a gente poder ter o melhor aproveitamento dessas aulas e desse material. Grande abraço, Deus abençoe.